Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bom, na semana passada nós fomos até a questão 6. Agora nós vamos fazer da questão 7 à questão 11. A questão 7 é: leia o boxe abaixo antes de responder. Qual é a relação entre esse poema e um auto da Idade Média? Observem que no boxe fala assim: Morte e Vida Severina inspira-se nos autos medievais e na cultura popular nordestina. Na Idade Média, em Portugal e na Espanha, os autos eram peças de teatro curtas, de assunto religioso ou não, sério ou cômico. Tinham como finalidade divertir, moralizar, satirizar, criticar, catequizar. Como o poema de João Cabral de Melo Neto encerra-se com uma exaltação à vida, com o nascimento de uma criança, recebeu o título de Auto de Natal Pernambucano. No final de toda essa história, o nascimento de uma criança que é celebrada. Portanto, vocês vão ler esse boxe e vão dizer qual é a relação, ou seja, o que Morte e Vida Severina tem a ver, tem de característica de um auto da Idade Média. A 8. O cenário do poema não é descrito, porém é possível percebê-lo no decorrer dos versos. O cenário onde as coisas acontecem, não há uma descrição precisa desse espaço, desse cenário. Agora a letra A. Que informações são dadas sobre o ambiente onde se passa a história? Dê um exemplo. O ambiente é tudo que aparece no entorno das personagens. Esse ambiente que tem em volta das personagens é caracterizado como? Quais são as informações que o texto traz sobre esse ambiente? E você vai citar alguns exemplos sobre isso. Bem simplesinho. O cenário muda ao longo do primeiro quadro do poema dramático? Explique sua resposta. Esse cenário que aparece ali desse Severino muda, se altera no decorrer do primeiro quadro? Sim e não, e uma explicação lógica. A questão 9. O poema termina com a chegada de Severino a Recife na cena 18. Então nós estudamos as cenas 1 e 2. E a cena 18 é a cena que marca o desfecho dessa narrativa. Nesse momento ele encontra uma família de retirantes com o filho recém-nascido. Leia estas estrofes em que fala Mestre Carpina, o pai da criança. Aí vem ali a cena 18. O Carpina fala com o retirante que esteve de fora, sem tomar parte em nada. Severino, retirante, deixe agora que lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia, se não vale mais saltar fora da ponte da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco, em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena, a explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão, como a de há pouco franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. A letra A. Decepcionado com a vida miserável que os retirantes levam, o personagem faz uma pergunta a Mestre Carpina. Essa pergunta não está nesse fragmento, mas pela fala do mestre é possível recuperá-la. Qual é ela? Pela fala desse Mestre Carpina, qual foi a pergunta que o Severino retirante fez para ele? Deduzam, coloquem com as palavras de vocês essa pergunta que ele fez. Letra B. Sintetize em poucas palavras a resposta de Mestre Carpina. Vocês vão pegar essa resposta do Mestre Carpina, aqui da cena 18, e vão resumi-la. Façam uma síntese dessa resposta com as palavras de cada um de vocês. Letra C. Pela fala de Mestre Carpina, pode-se entender nesses versos que
Em Morte e Vida Severina, a vida principalmente é um ideal que tem valor e sentido? É melhor do que a morte? Vale a pena ser vivida? Qual ou quais dessas três opções vocês acham que são verdadeiras ou que é verdadeira, no caso de vocês escolherem uma só? Mas é mais de uma opção a correta. 10. Em relação aos versos e às estrofes do trecho lido na atividade anterior, essa atividade do mestre Carpina. Letra A. Quais das afirmativas a seguir se aplicam ao poema? Quais das afirmativas? Então, é mais que uma. Aí vocês vão dizer, os versos são curtos e ritmados, são curtos e dão um ritmo bacana ao poema. Os versos têm quase sempre o mesmo número de sílabas poéticas. Lá no WhatsApp de vocês, eu expliquei o que é uma sílaba poética e dividi algumas, inclusive. Pesquisem lá direitinho. 3. A linguagem é próxima da oralidade. A oralidade, quando nós conversamos, quando nós dialogamos com as pessoas. Essa linguagem do poema é próxima da oralidade, embora existam aí muitas palavras meio complicadas, você tem que analisar se ela é próxima da oralidade ou não, se parece uma coisa oral ou não. E 4. Os versos e as estrofes têm estrutura similar à dos poemas de cordel. Então lá também expliquei, ó, aqui para relembrar, que vocês já estudaram a literatura de cordel em anos passados, a literatura de cordel é um gênero literário oral e popular, então ele tem a ver com o popular e com a oralidade, com a fala de um povo, em prosa ou em versos. O nome tem origem no costume de expor os poemas em folhetos presos em um cordel, corda fina. Então vocês são mais, aqui vai ser mais de uma resposta correta, é só marcar X nas opções que vocês acharem que tem a ver com o poema. AB. Qual é o principal efeito produzido pelo fato de os versos serem curtos e com quase o mesmo número de sílabas poéticas, as sílabas métricas? Vocês vão tentar descobrir aqui, pela leitura, que efeito esses versos mais curtos causam no leitor, causam na hora da leitura. Prestem atenção à explicação lá no grupo de vocês do WhatsApp, a respeito das sílabas poéticas, como ela se divide, para responder a essa questão. E a última questão de hoje e de quarta é a 11. No caderno, anote quais das características de um texto dramático aparecem no poema que estamos analisando. Não precisa fazer no caderno, vocês podem responder na folha mesmo. O texto dramático é aquele texto para ser encenado, é uma peça de teatro. Então, do texto dramático, quais dessas características aparecem no poema que nós lemos, esse fragmento de Morte e Vida Severina? Letra A. Cada fala é antecedida pelo nome do personagem que a diz. Existe o nome da personagem ali antes de cada fala. Marcar um X se vocês acharem que é verdadeira. Apresenta rubricas que orientam a encenação. As rubricas na peça de teatro são aquelas informações junto à fala. Por exemplo, se a pessoa está triste, se ela está chorosa, se ela está melancólica, se ela fala esbravejando, essas coisas assim. Então são as rubricas, não rúbricas, são rubricas que aparecem muito nas peças de teatro. Vocês só vão dizer se elas aparecem nesse texto ou não. Letra C. A ação se desenrola em uma sequência de cenas. Há uma sequência de cenas em que a ação vai se desenrolando, vai se desenvolvendo? Marque X se vocês acharem que sim, deixem em branco se acharem que não. As ações e falas no poema levam o espectador a construir por si mesmo a imagem dos personagens. Observem que não há muitas características nas personagens, mas as falas, os diálogos, as ações das personagens nos fazem, como leitores, imaginar como são essas personagens, criar uma imagem dessas personagens. Então são essas as questões que vocês irão responder. Prestem bastante atenção, não deixem acumular atividades, organizem-se para fazer no tempo correto. Hoje já é dia 16 e nós temos 14 dias somente para findar
esse período, esse mês de novembro e essas atividades do mês de novembro, portanto. Vão faltar somente as atividades de dezembro. Prestem atenção aos prazos, não deixem para a última hora e boa sorte a todos, bom estudo.